Take your shoes off. Oi, eu sou a Giovana. Eu sou a Júlia. E esse é o podcast Shoes Off. Toda segunda e quarta estamos aqui. Não deixem de se inscrever, compartilhar e ativar o sininho. E temos aqui hoje a Sandra. Gente, pra quem não conhece, Sandra é a minha psicóloga que eu tanto falo aqui. E foi uma pessoa que me ajudou muito, muito, muito a ter coragem pra estar aqui hoje. E é uma pessoa muito importante pra mim. E vamos falar de um tema que vocês pediram muito também, que é sobre relacionamento abusivo. A Sandra, ela é psicóloga, terapeuta de casais e família, palestrante e coautora do livro Dependência Emocional, que é esse aqui que tá na minha mão, com o capítulo O Amor Dando Lugar à Obsessão e à Violência. E antes de começar, agradecer aos nossos parceiros que estiveram com a gente a temporada inteira, Brentwood e Guia, que esteve sempre com a gente aqui em todos os capítulos. Seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter topado. Bom, o prazer é meu de estar aqui e estar falando sobre um tema tão importante para tantas pessoas e estar vendo essa realização aí do sonho da Giovana. Então, o prazer é meu de estar aqui e vamos ver se a gente traz um pouquinho de informação para os seus seguidores. Vai trazer. Sandra, queria começar esse podcast perguntando pra você qual é a diferença de relacionamento tóxico pro relacionamento abusivo. Basicamente, relacionamento tóxico, é um relacionamento onde a gente tem muitos comportamentos tóxicos. Então, eu grito com você, eu não te respeito, eu não te respondo, eu às vezes faço você não se sentir muito bem. Então, a gente pode listar aí uma série de coisas que não são saudáveis num relacionamento. No relacionamento tóxico, normalmente, é uma coisa que não é premeditada. Então, é a maneira como aquele casal se relaciona, que pode ser tóxica. Então, isso tem uma tendência a poder ser melhorado. Então, eu me relaciono com você, eu vou falar, olha, não tá legal o jeito que você tá falando comigo, você também vai falar isso comigo, e assim a gente vai cuidando desse relacionamento. O relacionamento tóxico existem vários níveis, então a gente pode ter, a gente pode ter comportamentos tóxicos e que, no geral, não vão deixar esse relacionamento para a gente chamar um relacionamento tóxico, e temos o relacionamento tóxico em si, que vai ser aquele onde a maior parte do tempo vocês não estão bem. Vocês estão brigando, vocês estão se desentendendo, vocês estão se desrespeitando. Então, eu posso ter um relacionamento com comportamentos tóxicos e ele não ser um relacionamento tóxico. E eu ter um relacionamento tóxico que é onde o tempo todo ou a maior parte do tempo eu me relaciono de uma forma que não é saudável. Já no relacionamento abusivo, que a gente costuma chamar uma relação de poder de uma das partes para com a outra. Então, no tóxico, todo mundo ali tem comportamentos ruins. No relacionamento abusivo, a gente tem o abusador e o abusado. Então, todo relacionamento abusivo é tóxico, mas nem todo relacionamento tóxico é abusivo. Então, esse abuso, normalmente, ele começa pelo amor. Então, eu tenho aquele amor da pessoa, aquela confiança, e é pelo amor que começa, em nome do possível amor, que começa o abuso. Então, essa é a diferença básica que a gente pode começar a conversar. Tem muitos casos, né, que a gente vê de pessoas que estão dentro de um relacionamento tóxico, e aí você vai ver lá na infância dela, teve alguma situação familiar que ela tenha passado de abuso, algo traumático que ela tenha passado semelhante na infância. Isso se assemelha a alguma coisa na vida adulta dessa pessoa, dela procurar procurar, entre aspas, né? Porque ninguém procura Se sabendo. atrair, né? Isso. Acabar se atraindo por um relacionamento tóxico por algo que tenha acontecido na infância? Sim, claro.
a maneira como a gente vai vivenciando a nossa infância, como a gente vai chegando na vida adulta, influencia muito nos nossos relacionamentos, nas nossas escolhas, né? Uma coisa que eu costumo dizer é que as pessoas costumam às vezes falar para mim: "Ah, eu tenho o dedo podre para escolha de relacionamento". Não, eu faço escolhas muito parecidas, escolhas muitas vezes erradas, pautadas na minha infância, pautadas nas pessoas que estavam perto de mim, nos meus pais, nos meus avós, em quem me cuidou, em como foi essa infância. Então, sim, nós temos essas escolhas, elas são feitas muitas vezes pautadas em coisas que a gente vivenciou no passado. Então, se eu tenho uma infância que foi insegura porque os pais brigavam muito ou porque a minha mãe estava num relacionamento tóxico, a tendência é eu repetir esse padrão. Para eu mudar isso, eu tenho que me perceber, eu tenho que fazer uma terapia, me conhecer melhor, entender como não reproduzir. Muitas vezes a gente chega na idade adulta querendo não reproduzir esses relacionamentos que a gente vivenciou na nossa vida. Mas é mais forte que a gente, sem querer, a gente acaba repetindo, porque o que eu quero fazer é diferente, mas o que eu aprendi é aquilo. Então, a tendência realmente é maior em pessoas que vivenciaram uma infância de insegurança. E muitas vezes algumas atitudes do abusador são disfarçados de atos de carinho, de amor, né? Tipo, ai, você não pode sair, não pode usar isso porque eu estou muito preocupado, porque eu te amo muito. Quais são os sinais, assim, que a gente tem que ficar atenta, que são bem claros, típicos de uma pessoa que tá abusando? Então, são vários sinais, né? Até no meu capítulo do livro, eu vou fazendo todo o segmento. A gente precisa entender, nenhum relacionamento começa tóxico, né? Começa abusivo. Então, como começam as coisas? Normalmente, a pessoa que é abusiva é muito manipuladora. Então, veja bem, se eu conheço alguém hoje e essa pessoa já vai me tratando mal, dificilmente eu vou ficar naquele relacionamento. Então, eu conheço uma pessoa, a pessoa vai me tratando bem, vai ganhando a minha confiança, e em nome do amor, vai dizendo: puxa, nossa, essa roupa não te caiu bem, né? Olha, eu tô falando pro seu bem. Olha, eu vou te buscar lá na faculdade porque é perigoso, né? A gente mora numa cidade perigosa. Então, a pessoa vai, em nome desse suposto amor, começa o controle. E esse controle começa a ficar excessivo. E esse controle excessivo, a pessoa chega uma hora que ela não aguenta mais e se torna totalmente abusivo. A gente tem costume de falar sobre relacionamento abusivo associando sempre a algo amoroso, né? Só que a gente vê também, tem muito pai, mãe narcisista, né? Os responsáveis daquela família, enfim. Como que a gente identifica um pai e uma mãe narcisista? Então, os pais narcisistas são aqueles. O narcisista ele não tem muita empatia, ele diminui a autoestima do filho, é tudo sobre ele manipula muito a culpa. Então, tudo faz você sentir culpa. Sempre que você está feliz, eles acham uma forma de te trazer alguma infelicidade. Então, muitas vezes, né, se você cresceu nesse ambiente, você não percebe isso. Você não percebe que esses pais são assim. Então, você pode até adoecer. Então, você vai ter aí um adolescente, um jovem com depressão, com crise de ansiedade, com crise de pânico, às vezes pautada nesses relacionamentos. E é super importante a sua pergunta, porque relacionamento abusivo não é somente amoroso e nem somente com família. Eu posso ter um relacionamento abusivo com amigos, eu posso ter um relacionamento abusivo no trabalho, né? Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que ficou sem tirar férias 7 anos porque tinha uma admiração por aquele chefe,
né, uma admiração que não era amorosa, né, e não podia deixar aqueles chefes na mão, aquela empresa na mão, né, e os chefes iam se aproveitando desse carinho, dessa dedicação. Então, como que a pessoa vai entender que às vezes a gente está num relacionamento abusivo e que não é só amoroso, né? Então, eu acho que a gente pode pensar que a gente precisa ficar alerta a vários sinais, né? Voltando um pouquinho na sua pergunta. Como que a gente identifica um relacionamento abusivo? A primeira coisa é um relacionamento onde a gente sente muita ansiedade e muito medo de perder aquele relacionamento, seja ele qual for. Então, esse é o primeiro ponto que eu tenho que ficar atenta. Segundo ponto, controle. No relacionamento abusivo, há um controle excessivo sempre daquilo que você está fazendo, daquilo que você faz, daquilo que você usa, daquilo que você veste. Então, é um ponto o controle. Aí você vai falar, mas Sandra, como que é o controle na vida profissional, por exemplo? Então, aquele chefe quer saber, por que você não chegou cedo? Por que você não vai trabalhar até mais tarde? Quer saber muito da sua vida, quer controlar muito a sua vida, ou uma amiga, ou um amigo. O próprio relacionamento, ele começa a ir em todos os lugares com você. Vamos combinar, que nem fazer uma unha. É uma coisa bem íntima, né, das mulheres. A mulher vai lá para fazer a unha, aquele momento. Tem muitos namorados que vão com elas para fazer a unha. Aí você vai falar, tudo bem, não é porque ele vai com você na manicure e no cabeleireiro que ele é abusivo, mas se ele vai com você em todos os seus momentos, a começar do cabeleireiro, a começar para te levar na faculdade, a gente precisa ficar mais atenta. Né? Então, o controle. Depois, uma outra coisa é a culpa. Você está sempre devendo para o abusador, você está sempre devendo para a relação. Nós brigamos porque você errou, nós brigamos porque não foi porque eu fiquei com ciúmes da roupa que você usou ou com um amigo que você falou. Nós brigamos porque você conversou com seu amigo. Nós brigamos porque você usou a saia que eu não gosto. Então, isso vai gerando um mal-estar na pessoa abusada muito grande. Um outro ponto é o isolamento. O abusador, ele vai sempre falar que os seus amigos não são bons, que a sua família não é boa, e é de uma forma sutil. Ele não vai falar, olha o que a sua mãe fez para você. Ele começa sempre sutilmente, gente. Então, é assim, nossa, você viu que aquela sua amiga tem inveja de você, né? Você percebeu como que ela faz? Você percebeu que sempre que ela vai tirar uma foto, ela aproveita para quando do pessoal, ela aproveita quando você não tá? Nossa, você viu que a sua mãe não te ligou essa semana? Então, o abusador, ele vai tirando a sua vida social para que você fique cada vez mais dependente. Então, esses são sinais importantes, né? Fala, Júlia. Não, é porque a Giovana usou o exemplo de pais narcisistas, né? Mas tem os exemplos dos abusadores também, que são o abuso físico, a violência dentro de casa, ou até pais alcoólatras também, que se tornam um pouco mais violentos. Essas pessoas que nascem, crescem num ambiente desses, quais são os tipos de traumas que isso pode gerar? E tem como ressignificar esse trauma? Sim, os traumas podem ser muitos, principalmente porque qualquer criança criada num ambiente de briga, num ambiente onde tem agressão física ou verbal, onde tem abuso físico com a criança ou até entre os pais, isso vai gerar uma criança insegura, vai gerar uma criança com baixa autoestima. Aí pode, como eu disse há pouco, no futuro, você ter depressão, você ter transtorno de ansiedade, síndrome do pânico. Tudo causado na infância? Não, não é que foi causado, mas pode causar. Não é todo mundo que tem depressão que passou por isso. Algumas pessoas conseguem sair disso e ressignificar a vida.
outras não. A maioria vai ter muita dificuldade, né? Quando a gente diz é possível ressignificar, o que a gente recebe dos nossos pais, desde que a gente nasce, a gente sendo criança, a gente não pode fazer nada, porque a gente nasceu e foi recebendo. Agora, o que eu vou fazer com isso daqui para frente é muito possível que eu consiga ressignificar. Para isso, eu preciso perceber e entender. Entender não é perdoar, porque assim, não tem nada a ver com perdão, eu tenho que entender por que que eu vivi aquilo, por que que meus pais fizeram isso, e aí eu vou entender para me explicar, não para justificar o que os meus pais fizeram. E aí eu posso seguir em frente de uma outra forma, né? Isso é um pouco da resiliência. Resiliência é uma coisa da personalidade de cada um. Algumas pessoas vão ter mais facilidade, outras menos. Como que os familiares e os amigos, eles ajudam a pessoa a sair de um relacionamento abusivo, principalmente quando a pessoa que está no relacionamento não pediu ajuda? Então, essa é uma ótima pergunta, né? Qual que é a nossa tendência quando alguém está num relacionamento abusivo? Sai daí, você não está percebendo? Olha o que está acontecendo. Você precisa largar dessa pessoa, você precisa sair daí. Gente, isso não vai ajudar. O que ajuda, em primeiro lugar, é que a gente não julgue essa pessoa. A pessoa que está num relacionamento abusivo, ela não se percebe, ou se percebe, mas ela está em negação. Ela não quer sair de lá. Ela sabe internamente, muitas vezes, que aquele relacionamento não está fazendo bem, mas eu tenho uma incapacidade emocional. Então, como que eu ajudo? Me aproximando e não me afastando. O que que é muito comum? Vamos supor que eu, Sandra, estou num relacionamento abusivo, eu chego para Giovana, Giovana, eu te conto o que está acontecendo, eu estou com muito sofrimento, olha o que está vendo, e aí você automaticamente percebe que eu estou nesse relacionamento. O que que você vai falar? Sandra, sai daí. Aí eu falo assim, ai, pode ser, você tem razão, é mesmo, eu vou chegar em casa e vai estar tudo terminado. E você, uau, né? Você vai falar, falei com a Sandra, que bacana, né? Consegui, ela finalmente vai sair desse relacionamento. Aí passa um dia, eu não te ligo, passa 2, eu não te ligo, por quê? Porque eu não consegui. Então, muitas vezes, eu não vou querer encarar a minha amiga que sabe que eu tô nessa situação e que eu não consigo fazer nada. Então, eu me afasto da Giovana. Na outra semana, encontro a Júlia, mesma coisa. Aí a Júlia também me dá o conselho de amiga, Sandra, é isso aí. Então, também me afasto da Júlia. Os familiares vão ficando muito revoltados, porque em relacionamentos abusivos, inclusive quando tem agressão física, às vezes você sai da sua casa no meio da noite para ir buscar a sua irmã que te liga que o marido vai bater, que o namorado está batendo, você vai lá, meio da noite, vai ajudar. Chega lá, você fala, eu vim para te levar, lá não vai embora. Aí o que acontece? Você se afasta, ela se afasta. E é o que mais o abusador quer, que a gente se afaste. Porque aí ele vai contando para a vítima que só ele existe, né? A pessoa que o abusador, né? Ele tem um perfil comum assim ou qualquer pessoa pode se tornar um abusador? Então, o abusador ele tem um perfil de controlador, de inseguro, muitas vezes pode ser um sociopata, narcisista, que é aquele que não tem empatia, que só pensa nele, que tudo é a respeito dele, mas normalmente é um traço de personalidade, mas a gente tem que entender que cada relacionamento pode despertar o meu melhor e o meu pior. Então, normalmente, se eu sou um abusador, eu vou ser com você, com a Giovana, com a Mariana, com todo mundo que passar por mim. Mas existem
as exceções onde aquele relacionamento desperta o meu lado ciumento, e aí eu me torno uma pessoa extremamente controladora, porque na relação com a outra pessoa vai despertando isso em mim, né? Quais são os fatores, assim, que mais são presentes na pessoa que aceita estar em um relacionamento abusivo ou que não quer sair dele? Primeiro é a esperança, né? Eu nunca vi alguém ter tanta esperança quanto a pessoa que é abusada. Essa é a minha maior luta, né? A pessoa tem uma esperança que o abusador vai mudar, vai melhorar, que foi só dessa vez. Então, essa esperança que a pessoa nutre no abusador, no relacionamento, é o que nos atrapalha muito. Por quê? Porque a esperança ela é idealizada. A pessoa está achando que assim, ela olha para o relacionamento, ela esquece que 95% do tempo ela está sofrendo e só 5% ela está bem. Então é idealizado que a gente volte para aquele lugar, né? O que, como característica pessoal de quem se envolve num relacionamento abusivo, respondendo um pouco melhor a sua pergunta, seria baixa autoestima. Então, o pouco que o outro me oferece já é suficiente. Uma insegurança, às vezes, financeira. Então, eu tô com uma pessoa que tem muito mais do que eu, ou tô com uma pessoa que eu considero muito melhor do que eu, muito mais bonita. Na verdade, eu vou dando esse poder para o abusador. Quando a gente vai se relacionar com alguém saudavelmente, a gente tem que observar a balança relacional. O que quer dizer? Ninguém é melhor que ninguém. Não importa se você tem mais que eu ou menos do que eu. Na relação, nós temos que estar de igual para igual. Eu não posso te dar um grau de importância muito maior do que o que você dá para mim. Isso vai desde o começo. Então, para a gente ir percebendo o termômetro dessa relação, eu preciso ver, se eu te ligo 10 vezes por dia e você me liga uma, eu já estou desequilibrando essa balança, né? Então tudo que a gente, nossa, eu faço tudo por essa pessoa, ele é muito mais importante do que eu, e ele fala, nossa, como você é menos, e vai me deixando nesse lugar sempre de me sentindo menos, tá desbalanceado. Então, quando a gente se sente menos que o outro na relação, ou a gente coloca o outro num lugar muito mais alto que o nosso, a tendência é que a gente vá cair num relacionamento abusivo. Então, o histórico familiar também é um fator da gente estar em relacionamentos abusivos, como você disse, pais narcisistas, onde eu fui minando a tua autoestima. Então, como a sua autoestima ficou baixa, você vai buscar muito pouco do relacionamento. Então, qualquer coisa que a pessoa te dá já é suficiente. E a gente não deve aceitar pouco. E lembrar que relacionamento é para a gente ser mais feliz e não menos. Todos os relacionamentos têm seus momentos difíceis. Isso é muito natural. Mas eu não posso, eu acho que o termômetro, assim, eu tô com mais momentos ruins do que bons, eu tô mais ansiosa do que tranquila na relação, eu tenho que acender o alerta. Você começou falando sobre esperança, né? E até você estava falando, eu me lembrei que na semana passada eu estava numa mesa assim de bar com umas amigas minhas, falando sobre um filme que acabou de sair no cinema, não sei se você viu. O nome do filme é Assim que Acaba. E é justamente sobre essa mulher que ela se apaixona por esse cara, e aí ele tem algumas atitudes de um relacionamento tóxico abusivo. E as meninas, e assim, pra mim, desde o início tava muito nítido, eu já estaria super antenada, e eu vi algumas amigas minhas justamente justificando o porquê que ele tinha agido dessa forma. Então, assim, a primeira vez que ele acho que caiu um negócio quente na mão dele, ele foi e deu um tapa nela.
Na mulher, né? Aí depois eles tiveram uma briga, ele fez assim com ela caiu da escada. Aí na terceira vez ele abusou ela sexualmente porque ela tinha mentido pra ele por causa de uma tatuagem de ex-namorado. Ai, se alguém não viu o filme, eu tô dando spoiler. Mas enfim. E mesmo assim, as meninas falando exatamente isso que você falou. Tipo, não, mas calma, também. Olha, ela mentiu pra ele. Ela tinha uma tatuagem com ex-namorado. Como assim? Ou tipo, nossa, mas ele deixou cair o negócio porque tava quente. Tudo justificando e na esperança de que, não, ele ia melhorar. Você não viu como ele tava arrependido? Nossa, que dó que eu fiquei dele. Fiquei, gente, dó? Como assim dó? E é justamente isso, as pessoas, mulher e homem, né? Inclusive, uma das coisas que eu ia te perguntar é: a gente fala mais sobre o relacionamento abusivo do homem com a mulher do que a mulher com o homem. Tem muitos relacionamentos abusivos onde a mulher abusa do homem? Tem, tem. Normalmente é que ele é mais escondido e normalmente é um abuso mais emocional do que o abuso físico, né? Eu acho que com a mulher o abuso começa muitas vezes no emocional e ele vai aumentando, tá? Inclusive, essa é uma tendência quando a gente está num relacionamento abusivo. Eu começo esse relacionamento, ele não é abusivo, ele é ótimo, ele vai ficando abusivo e o nível do abuso, se eu vou aceitando, ele vai aumentando, não para ali onde está. Então, se eu te dei um empurrão, na próxima vez eu vou te dar um empurrão mais forte. Se eu peguei no seu cabelo, eu vou começar por onde eu parei da última vez. Então, esse é um problema muito grave também, é que o abuso ele não para ali, ele continua. O abuso no homem, o homem culturalmente, ele ainda não tem espaço para falar do abuso. Então, eu acho que isso prejudica muito, mas existe, é grave, né? Por não ser tantas vezes físico, porque o homem tem mais força que a mulher, então é um abuso normalmente mais emocional, mas se eu estou emocionalmente dependente, mesmo se eu tiver mais força, eu posso aceitar a agressão física, né? Então, fala. Não, o abusivo, ele sabe que ele é abusivo? Então, ele sabe que ele tá te machucando. É como se ele estivesse te punindo normalmente. Eu não gosto de generalizar, mas normalmente não é um comportamento assim inconsciente, né? O tóxico é inconsciente. O abusivo normalmente ele é consciente porque você merece o que ele está fazendo. Inclusive nas relações abusivas, o que a gente vê? Qual que é o ciclo aí dessas relações? Tá tudo bem, então no começo ele é muito amoroso. Num segundo momento vem aquela briga, vem o clímax, até vem aquela briga horrorosa. Depois vem a reconciliação, o perdão, as promessas e aí a calmaria, para depois recomeçar o ciclo todo de novo. E o abuso sexual? Que de fato significa abuso sexual? E dá pra ter abuso sexual dentro de um relacionamento? Sim, o abuso sexual é o sexo não consentido. Mas não necessariamente só sexo. Não, qualquer coisa ligada Ligada ao ao sexo. sexo, né? Então a gente tem o abuso com o ato sexual e o abuso sem o ato, que também é considerado um abuso sexual. E como que seria, sei lá, um abuso sexual dentro do relacionamento? Um ou outro tá dormindo? Ou de fato é uma coisa, tipo, intrínseca, sabe? Como eu posso falar? Aproveita que a pessoa está num sono, ou tá pós-bebida, ou Sim, pós-remédio, ou é uma coisa explanada? pode ser as duas, né? Eu conheço pessoas que falam pro marido, eu não quero, né? E ele, não, vamos, insiste, faz. Até chega a ser um abuso que a pessoa acaba cedendo de tanto que ele força, Uhum. né? E é extremamente desgastante emocionalmente.
né? E aí você me pergunta, por que será que essa pessoa não separa, não fala nada? Não, ela sofre, muitas vezes sofre calada, se sente envergonhada sobre isso, e quando chega numa terapia, a gente começa a tratar, a fortalecer, para que a pessoa tenha força para sair disso. E quando a gente fala de relacionamentos tóxicos e relacionamentos abusivos, a gente usa muito o termo gaslighting. O que que significa isso e como que isso pode, retratar um relacionamento abusivo? Então, o gaslighting é quando eh, eu vou te desqualificando, eu vou desqualificando as coisas que você fala, a partir dos seus pontos fracos. Então, vamos supor que eu sei que você tem um perfil com um pouco de um transtorno depressivo, então tudo vai ficando, porque você tem depressão, é por isso, tudo é por sua causa. Ou também, se você quando eu vou, é aquilo que eu te falei no começo, né? Eu vou usando você mesmo, você contra você mesma. Então, eu uso as coisas que deveriam ser defeitos, né? Então, vamos supor, você fala para mim, eu tô sempre atrasada. Eu vou falar, nossa, a gente brigou porque você está sempre atrasada, mas quem está atrasado sou eu, né? Mas eu uso contra você. Outro ponto que eu posso usar é a tua saúde mental. Então eu falo, nossa, você não tá bem. Nossa, não foi isso que aconteceu. Imagina, você tá louca. Então eu vou te contando que você não é qualificada emocionalmente. E você começa a duvidar da sua própria sanidade, muitas vezes, né? Ô, Sandra, é uma pessoa que ela tem uma personalidade forte. Ela também cai no papo do abusivo ou não? Sim, sim. Qualquer um de nós, qualquer classe social, qualquer um de nós pode cair num relacionamento abusivo. Normalmente, uma pessoa mais forte, que tem uma autoestima melhor, ela vai cair num momento onde ela estava fragilizada. Então, às vezes, perdeu algum familiar, morreu alguém da família, ou está numa situação de trabalho que não está boa. Então, ela não percebe os sinais. Mas eu tive uma amiga, uma situação assim que foi bem triste para mim, uma moça super inteligente, né, minha amiga pessoal, e ela se envolveu com uma pessoa abusiva, e eu fui vendo todos os sinais. Para vocês terem ideia, ele, acho que em pouquíssimo tempo, em um mês que eles estavam juntos, ela tinha terminado um relacionamento. Em um mês que eles estavam juntos, e ela estava muito abalada com esse término. E aí, um mês que estavam juntos, foi para casa dela e ele instalou tudo que ela falava, tipo um gravador, enfim, um programa que tudo que ela falava no WhatsApp replicava no celular dele. Deus me livre. Com um Não mês de namoro? Um mês de acredito. namoro. Com ela sabendo. E ela sabendo. E era uma mulher adulta, tá? Não tinha 20 anos, né? E foi bem quando eu estava escrevendo o capítulo do livro e parecia que eu ia escrevendo e que eu tava e eu fui vendo. Ela, não, mas ele gosta muito de mim. Então, fazia poemas para ela, falava coisas lindas para ela. E depois, quando ela não correspondia à altura, você é péssima. E ela começou a entrar nisso, e é muito surpreendente, porque é uma pessoa inteligentíssima, uma pessoa culta, viajou o mundo todo, e foi muito difícil. Eu, como amiga, eu fiquei muito próxima, ajudei bastante, e outros fatores acabaram ajudando ela a sair disso, mas chegou no ponto que ele respondia para ela no WhatsApp, e de final de semana ela desligava o WhatsApp. Uma vez eu cheguei a pensar que ela estava sequestrada. Gente, que loucura.
É muito. E aí depois a gente foi descobrir que ele era mentiroso, que quem ele falava que ele era não era coisa nenhuma, então que ele fazia isso com várias pessoas, né, com todos os relacionamentos. A pessoa que ela tem até um nome pra isso, Mitomania. mitomaníaco, É. ele pode ser considerado um abusador também? É uma forma de abuso? Forma, né? Eu acho que a gente tem que entender que porque fica uma coisa muito ampla, né? Estou num relacionamento abusivo. A gente tem o máximo do relacionamento abusivo e tem o mínimo, mas que é nocivo do mesmo jeito. Então, se você está namorando com alguém que ele não é um abusador, mas ele é mitomaníaco e ele te faz mal, então o teu relacionamento tá saudável? Não tá. Então, esse é o termômetro que eu acho que as pessoas vão perdendo. Por que eu vou continuar em algo que não está me fazendo bem? E muitas vezes a gente, porque já teve outros relacionamentos, já se fragilizou muito, a gente vai aceitando menos ao invés de pedir mais. Isso que é interessante. Então, eu tenho um relacionamento muito ruim, ao invés de no próximo eu pedir mais, parece que se eu não cuido, eu vou pedir menos no próximo, né? Não sei se faz sentido para Faz você. bastante. E dá pra falar que todo mundo vai passar na vida pelo menos uma vez por um relacionamento abusivo ou não? Não, de jeito nenhum. Eu considero, né, inclusive, a gente se relacionar dessa maneira como se fosse um acidente, né? Como se você, sei lá, foi sair com o seu carro e bateu o carro ali, passou por um caminho perigoso e bateu o carro. Então, ou eu passaria por um outro caminho, já que se a minha autoestima é melhor, eu passaria por um caminho menos perigoso e talvez não bateria o carro. Mas não. Inclusive, acho que um ponto bem importante é o quanto a gente se sente mal quando sai de um relacionamento abusivo e quanto isso causa um trauma. E eu gosto muito de dizer: você não foi errada. Você não estava com uma pessoa que tem a mesma linha de pensamento de uma pessoa amorosa que está num relacionamento sem ser abusiva. Então, eu acho que a gente, às vezes, né, a gente é enganado, ou a gente é roubado, ou a gente tá num relacionamento dessa maneira e a gente se culpa, quando a culpa não é nossa. Foi o outro que fez o erro. Se você mente para mim, por que eu me sinto mal porque eu fui enganada? Você que mentiu, e a gente não deve esquecer disso. Um outro ponto que a gente não pode esquecer é: busque suas amigas, busque sua rede de apoio, busque sua família, volta ali para o berço da família, que você vai encontrar um acolhimento normalmente, a não ser que você tenha uma família também totalmente disfuncional, porque quando você passa por um relacionamento abusivo, você se fecha para o mundo, e é isso que te deixa cada vez mais nas mãos do abusador. Muita gente que chega no consultório, a gente vai cuidando, a pessoa consegue sair do relacionamento, fica um ano bem, e é como se fosse um vício mesmo, né? Uma dependência. Então a pessoa no mínimo quando às vezes quando o outro vê que você tá bem, ele volta. Então a pessoa sai do relacionamento, fica um ano bem e volta pro relacionamento. E aí a pessoa, porque tem uma relação de poder, que o abusador gosta muito dessa relação de poder normalmente, né? E aí quando ele se arrepende é para que você fique, mas ele não, a tendência é que ele não vá mudar. Antes da gente ir para a pergunta dos seguidores, se tiver alguém que esteja assim, se identificando, né, com tudo que a gente está falando, que esteja passando por um relacionamento abusivo, mas que essa pessoa não consegue sair dele, que conselho que você daria? Além de procure um Olha, terapeuta. além de buscar uma terapia,
não se sinta só. Tem muita gente nessa situação. Não se sinta abandonado. Se você não quiser buscar uma terapia, tem grupos de ajuda, tem rede de apoio, você não está sozinho. E você não é essa pessoa horrível que o seu abusador está te contando que você é. Ai. Vamos pros seguidores? Vamos. Quase chorei de novo. Bom, abrimos caixinha, escolhemos 5 perguntas dos seguidores e aqui vamos nós. O meu namorado mente muito pra mim e já peguei algumas traições, mas eu não consigo terminar. Isso pode ser considerado um relacionamento abusivo? Então, a gente tem que olhar outros fatores também. Isso para mim pode ser um relacionamento tóxico. É abusivo se ele usar, se ele falar que nunca mais vai fazer, se ela tiver dependente dele. O comportamento é abusivo, mas o relacionamento abusivo, ele tem que normalmente uma relação de poder. Então, quer dizer que eu posso te trair e tá tudo bem, e você não pode me trair, porque eu não vou aceitar, né? Então, se você olhou para outra pessoa, se você falar meia mentira, você é a pior pessoa do mundo. Eu posso mentir como eu quiser, mas não é um relacionamento saudável, né? O comportamento do seu namorado é abusivo, sim. Meu namorado sente um ciúme excessivo por mim, isso já me atrapalhou diversas vezes no relacionamento. Muitas vezes me senti com medo e vergonha das reações dele. Você falaria que estou dentro de um relacionamento abusivo? Então, essa seguidora provavelmente está sim num relacionamento abusivo, porque o sentimento de medo, ela tem medo, ela se sente mal, ele tem muito ciúmes, então sim. Parei de compartilhar todas as minhas conquistas com meu namorado porque comecei a sentir que toda vez que eu dividia com ele, ele vinha com algum argumento pra me diminuir. Então, mais uma vez, é um comportamento abusivo. Isso sozinho não caracteriza um relacionamento abusivo. Caracteriza um namorado com comportamento abusivo, com uma competitividade com você, mas parece que ela tá forte. Então ela parou de compartilhar. Então o abuso não está acontecendo. Pode ter uma tentativa de abuso, mas não está acontecendo. Sandra, nesse caso, a pessoa qual a melhor solução pra ela? Tentar resolver ou não tem solução? Você acha que nesse caso ela pode tentar sentar com ele, conversar e solucionar? Ou ele provavelmente vai só cada vez mais piorar e por água abaixo? Então, nesse caso, eu acho que se a gente trouxer para a relação, olha, eu tô sentindo que você não curte minhas conquistas, que você tá tentando sempre falar que eu sou menos, eu acho que vale a pena falar. Pode haver mudança, sim. Pode haver mudança. Né? Você vê que ela tem a força. Sim. Quando eu não tenho essa força, é que eu tô num relacionamento abusivo, né? Nem toda. Veja bem, quando a gente está num relacionamento abusivo, normalmente eu tô numa dependência emocional. Eu não consigo soltar daquilo que me faz mal. E normalmente eu tenho consciência de que aquilo me faz mal. Se eu tô dizendo que não é porque eu tô em negação, mas normalmente eu tenho consciência que me faz mal e eu não consigo sair. Então eu acabo ficando dependente desse relacionamento. E isso caracteriza o abuso. Vivo um relacionamento abusivo, mas esse relacionamento me faz eu me sentir muito amada. Faz sentido? Muito, né? Vamos imaginar, se eu tô num relacionamento que eu só tá ruim o tempo todo, que a pessoa só me xinga, só faz coisa, só me bate, eu não vou ficar. Quando a gente tem o ciclo da reconciliação, essas pessoas são as melhores pessoas do mundo.
São quase, se você escutar, você fica quase com dó da pessoa, você fica pensando, nossa, mas como que você vai abandonar um relacionamento com uma pessoa tão maravilhosa, né? Porque Porque na ruindade é muito ruim, mas na parte boa é isso, muito boa, né? Muito bom Isso e muito ruim ao mesmo tempo. essa alternância entre a maldade e a bondade, ela é muito grande. Então, do mesmo jeito que eu fico muito mal, é muito ruim, me faz mal, né? O abusador, ele é capaz de te deixar 3 dias, ele não te responde. Aí, quando ele te responde, uau! Aí ele fala que você é a pessoa da vida dele e promete mundos e fundos e faz você se sentir a mulher, a pessoa mais especial do mundo. Só que tem um porém. Quando esse relacionamento começa a ficar longo, o ciclo de violência, de agressão, de maldade fica muito menor do que o ciclo de bondade. No começo, a gente tem o inverso. O ciclo da bondade é muito grande e o da maldade é pequeno. Depois a gente vai ter uma inversão. Por isso que a gente não pode desconsiderar os sinais. Tá na dúvida? Busca ajuda. Consulta um profissional. E quinta e última, toda oportunidade que meu namorado tem de jogar na minha cara algo sobre meu passado, ele faz. Não sei o que eu posso fazer pra ele parar. Me sinto culpada e arrependida quase diariamente por tudo que eu fiz. Então, esse relacionamento me parece um relacionamento abusivo. Culpa, muita culpa. Quando eu sinto culpa no relacionamento, provavelmente eu tô num relacionamento abusivo. Ele usa algo do passado dela para trazer aqui para o presente, né, para fazer ela se sentir mal, quando ela nem o conhecia antes disso. Então, são sinais de alerta. Se for só isso, né? A gente não pode dizer um relacionamento abusivo, mas provavelmente tem mais coisas no entorno, que são as coisas que a gente falou aqui. Esse é um exemplo típico de gaslighting. Acho que você acabou de responder o que eu ia perguntar. Tem como um relacionamento ser abusivo só por conta de uma característica? Por exemplo, ele é um bom namorado, esse cara, mas ele fica lembrando do passado dela e aí ela tá sentindo culpa. E você associa muito o abusivo à culpa, né? Sim. Então a culpa tá dentro do relacionamento. Mas ele pode ser um bom namorado e ter só isso e mesmo assim o relacionamento ser abusivo? Então, se ele fizer ela sentir culpa, depende do percentual do tempo. Entendi. Se é uma coisa, uma vez por ano ele me lembra disso daí, eu me sinto mal. Mas aqui é quase que diariamente, né? Então, se é quase que diariamente, sim. É o que eu falei, provavelmente é abusivo, né? Porque não é uma coisa esporádica, não é mesmo que seja um só, mas é o tempo todo, uma característica só, mas que traz mal-estar o tempo todo, é abusivo. Então a gente precisa avaliar tempo, a gente precisa avaliar características, mas, gente, eu não gosto muito de também que a gente precise rotular. Uhum. E é isso que é uma mensagem que eu quero deixar para os seguidores. Os relacionamentos têm que ser saudáveis. Então a gente pode até dizer, é abusivo, é tóxico, mas observem os sinais. A vida não é fácil. E quando a gente está com alguém, é para minimizar essas dores, não para aumentar. Todos os casais têm momentos difíceis. Mas se você está numa relação que te gera muito mais angústia do que bem-estar, independente do nome que a gente der, repensa. Todo mundo merece ser feliz. Todo mundo tem o seu par. Eu costumo dizer que achar um par para um relacionamento saudável é a mesma coisa que a gente ter um quebra-cabeças de 5.000 peças e ter que achar aquela última pecinha ali antes do final. Então, é só aquela pecinha que vai encaixar. Não deixem que as experiências anteriores façam vocês desacreditarem do amor. Amor é para a gente ficar bem. E todo mundo tem como encontrar aquela pessoa que a gente quer, mas que também a gente precisa. Esse é um outro ponto.
A gente, eu quero uma pessoa daquela maneira, mas eu preciso ver se aquela pessoa me faz bem. E eu costumo dizer, a gente precisa achar alguém que a gente precisa. É aquela pessoa que eu preciso e que eu também queira. E não ao contrário. Eu quero, mas não é a pessoa que eu preciso. Não é a pessoa que vai me fazer bem. Independentemente de ser abusivo ou não. Faz sentido? Perfeito, Faz muito. sentido. É Tem verdade, até- a gente fica rotulando muito, né? É só ver Sim. se você se te faz feliz. É quando a gente fala se me faz feliz, é muito amplo. Sim. Foi bom você ter falado isso, porque até pessoas em relacionamento abusivos falam, mas eu sou Sim, feliz quando sim, ele tá bem, né? Então, eu prefiro entender que os relacionamentos, nós vamos mudando o tempo todo. Então, a gente tem que observar se eu tô dando e recebendo mais ou menos a mesma coisa. Se está me levando para frente ou se está me puxando para baixo. Que eu ia falar que tem uma frase que dizem, né, que não é o que você sente pela pessoa, é como que a pessoa faz você sentir. Uhum. Porque às vezes é isso, você sente que você ama a pessoa, que você admira, mas no fundo ela tá te fazendo sentir para baixo, diminuído, incapacitado, enfim. E é isso que você tem que prestar atenção, né? Isso. Como que você se sente em volta dessa pessoa. E mais difícil do que a gente sair do relacionamento abusivo é manter a saída, É, né? ser Então, firme, né? esse é um ponto importante. A gente também. Eu sempre falo que os pontos são importantes. São muito pontos Mania importantes. de Anotem. psicóloga, né? Então, isso é uma outra coisa também, né? Sair não é tão difícil quanto manter a saída, porque às vezes eu saio, trabalho tudo isso, né? E aí no primeira pessoa que eu me relaciono, ela me decepciona. É todo mundo igual, deixa eu voltar para aquele lugar. Uma mensagem que eu quero dar para vocês é porque o término de um relacionamento, seja abusivo ou não, ele é sempre equivalente a um luto. Então, muitas vezes, a gente tá num relacionamento abusivo, mas tem tanto medo do que a gente vai encontrar lá fora, ou tanto medo desse término que a gente pode ter alguma experiência muito negativa, que a gente tem medo de sair. Só que estar nesse lugar muito ruim é muito mais difícil do que os desafios que estão lá fora. É só a gente lembrar disso, né? Porque se eu tô todo dia sofrendo, será que se eu tentar algo diferente eu vou estar todos os dias da minha vida sofrendo? Eu amei. Perfeito. Tá bom, Amei. meninas. Mas não acabou ainda. Temos um jogo. Então vamos ao jogo. Tem dados de 1 a 4. Aí você pode tirar nessa urnazinha. Tá. Vocês viram, gente, minha pulseira que linda? Linda. Ai, tá linda mesmo. linda. Não tinha nem visto Buia. que tinha colocado. Qual é o Qual foi? númerozinho? Número 3. 3. Então vai jogar 3 vezes o dado e a cor que sair você vai tirar a carta. Isso não estava no programa, hein? Laranja. Aqui, a laranja. Pode escolher também de baixo, tá? Qual você quiser. Qual o significado da solidão quando você a tem? Ai, que pergunta linda. Nossa, solidão esse significado de solidão é uma palavra muito ampla, né? Às vezes a gente está no meio de tantas pessoas e se sente só. Então, para mim, solidão é quando eu não consigo me apropriar dos afetos à minha volta. Perfeito. Aí joga de novo. 3 vezes. Laranja de novo. Você acredita que todo mundo tem uma missão? Se sim, você acha que encontrou a sua? Eu acredito que as pessoas têm uma missão e eu acho que eu encontrei a minha, que é ser psicóloga e terapeuta de casal e família,
Sou muito grata, meu trabalho, assim, todos os dias, porque eu acho que para as pessoas virem me trazer a sua história, algo que é tão precioso para uma pessoa que tem capacidade de formação, mas que num primeiro momento é desconhecido e que depois a gente possa fazer esse trabalho juntos, eu acho que eu encontrei minha missão, sim. Ai, que linda. E a última? Roxo. Roxinho. Os pequenos prazeres da vida são tá com a família. Tá com a família, para mim, não são pequenos, né? São grandes, mas fazer qualquer coisa com a família, para mim, né? Então é um almocinho de domingo, curtir meus filhos, para mim, aqui tá dizendo os pequenos prazeres, mas é que cada coisinha com a família, para mim, é muito grande. E a última carta, que eu sempre desapareço com ela, esqueci onde ela está, é uma palavra ou uma frase que marcou sua experiência aqui hoje. Ai, essa é difícil, hein? Orgulho de você e de ter sido chamada pela minha paciente que visualizou estar aqui hoje e que conseguiu. Eu sei que era uma palavra só, então, mas eu queria justificar. Orgulho. Ai, que legal. Muito obrigada. Obrigada por ter topado, obrigada por ter vindo. E já falei 1 milhão de vezes, terapia é uma coisa muito, muito, muito importante. Façam. E a Sandra, ela é muito responsável pelo meu bem-estar físico e mental. Muito obrigada. Eu que agradeço Obrigada. o convite, adorei estar aqui no podcast com vocês. Obrigada. Um beijo. Um E, beijo. gente, tá acabando a temporada, hein? Semana que vem é o nosso último episódio. Não percam. E eu vou avisar também na semana que vem, mas a gente vai acabar nossa temporada na segunda-feira. E dia 9 a gente volta com um especial, que é quando a gente vai fazer 1 ano de podcast. E aí já vamos entrar na 5ª temporada. Nossa, até me arrepiei. Então, não percam, segunda-feira que vem é o último, dia 9, um especial. E aí a gente volta, a gente vai anunciar a próxima data, quando a gente volta com a temporada 5, tá? Um beijo, obrigada!